A gente segue nessa cobertura que envolve o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fádio Noman. A gente está conversando, tentando trazer todas as nuances, né, que giram em torno de um falecimento de um prefeito, o prefeito da terceira maior capital do Brasil. E para falar um pouco com a gente já da parte política dessa história, o cientista político, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Malco, seja bem-vindo mais uma vez a Itatiaia. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvinte. Prazer estar aqui agora no Chamada Geral. Ô Malco, vamos lá, a Câmara já divulgou um comunicado agora há pouco. O comunicado diz o seguinte: com o falecimento de Fádio Noman, Álvaro Damião, enquanto sucessor imediato, passa a ser, por força de lei orgânica, o prefeito de Belo Horizonte. A Câmara Municipal formalizará, em ato solene, a posse de Álvaro Damião no cargo de prefeito do município de Belo Horizonte. Resumindo a prosa, a partir de agora, a cidade deixa de ter um prefeito interino e passa a realmente ter um novo prefeito, que é o prefeito Fádio Noman, não é isso? Isso, exatamente. Agora, o Álvaro Damião deixa de ser interino e assume definitivamente até o final deste mandato, né? Então até 2028, como prefeito de Belo Horizonte. Do ponto de vista da estrutura partidária que está por trás do Álvaro, ela é a mesma que estava por trás do Fádio, ou seja, o grupo político não muda, mas na relação com a Câmara tem uma mudança significativa. Quando o prefeito assume, né, quando o vice-prefeito assume, no lugar dele, uma vez que ele não tem mais vice-prefeito, quem ocupa esse posto é o presidente da Câmara, atualmente, o vereador Juliano Lopes. Então, a relação entre Câmara e Prefeitura torna-se diferente quando não há vice-prefeito, de quando o tempo que há vice-prefeito, no qual o poder da Câmara é maior, quando não existe a figura do prefeito, ou quando o prefeito não pode mais contar com o seu vice. Mal, quando você fala que é uma situação diferente, ela se torna delicada para um dos dois lados em algum momento? Bom, tem alguns constrangimentos, algumas obrigações novas, né? A grande questão é que se estiverem jogando juntos, prefeito e presidente da Câmara, funciona mais ou menos quando prefeito e vice que são eleitos juntos para conduzir a cidade. Acontece que às vezes podem estar jogando em times separados. Às vezes o chefe do legislativo não comunga com os mesmos valores, as mesmas preferências do chefe do executivo. E caso isso aconteça, tem algumas consequências. A primeira delas, o que é prejudicial para a cidade, é que o prefeito não pode mais se afastar, se ausentar do país, por exemplo, caso ele tenha uma má relação com o presidente da Câmara. Então isso torna mais compulsório o maior diálogo entre prefeitura e Câmara. Agora temos uma vantagem, Júlia. Álvaro Damião ficou 8 anos no Legislativo. O Álvaro Damião sabe como se dá, como funciona a política interna da Câmara dos Vereadores. Afinal, esteve lá por 8 anos. É hora dele usar agora o seu conhecimento para estreitar essa relação com o atual presidente Juliano Lopes, porque ele precisará dele em alguma missão internacional ou eventualmente algo de saúde, ou mesmo tirar férias por alguns dias, que ele fica impossibilitado caso não tenha uma boa relação com o presidente da Câmara de Vereadores. Malco, olhando da parte política mesmo, olhando para frente, né? Infelizmente a gente tem que começar, ou felizmente, sei lá, a gente precisa começar a olhar para frente. É lógico que tem toda a despedida que envolve agora a Fádio Noman e a partir de agora a gente começa a olhar para esse novo prefeito, Álvaro Damião, que até então estava de forma interina. Bom, qual que é o principal desafio que você vê pela frente para o Álvaro Damião? Por exemplo, essa relação com a Câmara é um desafio importante? Qual outro desafio que você coloca ali no para-brisa do próximo prefeito, agora do atual prefeito Álvaro Damião? Vamos lá, Juliano, ótima pergunta. No tempo zero, ou seja, a primeira ação que o Álvaro Damião precisa de fazer é estreitar a sua relação com o Juliano Lopes, atual presidente da Câmara dos Vereadores. Imagino que já devem reunir juntos na próxima semana, ou agora nos próximos dias, já para alinhar quais são os caminhos possíveis de afinar o caminho de uma casa junto com a outra. Afinal, Belo Horizonte precisa da prefeitura e precisa de dar suporte para que o prefeito possa concluir de maneira efetiva suas políticas públicas. De outro lado, Álvaro Damião tem os mesmos problemas que Fádio tinha para resolver quando foi eleito. Fádio representava a continuidade, é fato. Agora, os problemas da cidade persistem há mais tempo. E os 3 principais problemas de Belo Horizonte, que tem que ser olhado de maneira muito atenta pelo prefeito, o primeiro tem a ver com a mobilidade, seja o transporte público, seja a gestão do trânsito da cidade. O segundo problema é a saúde. E o terceiro, mistura de segurança com assistência social, que é um pouco da insegurança que a cidade traz e a população de rua. Então, esses problemas
Fuad foi eleito para tentar enfrentar esses problemas, era o desafio dos próprios 4 anos que ele tinha assumido, e Álvaro Damião, como estava junto na chapa, também herda esses problemas e tem que necessariamente criar propostas e soluções para isso. Álvaro tem um perfil um pouco diferente do Fuad, né? Fuad sempre marcado perfil mais técnico, mais comedido. Álvaro não, um pouco mais expansivo, circula mais pela cidade, traz um olhar um pouco diferente. É importante que ele consiga aproveitar o que Fuad tinha de melhor, e Fuad tinha 2 características que eram fundamentais. Primeiro, a capacidade de diálogo. Fuad conversava com todo mundo. Segundo, um técnico muito exemplar do ponto de vista do conhecimento da máquina pública. E uma terceira característica que eu vou incluir, que eu acho que o Álvaro também tem, que é não fazer parte da polarização, não olhar a cidade com viés ideológico, e sim pensar no que a cidade realmente precisa. Então, Álvaro, tem que aprender um pouco da capacidade do diálogo, ele já traz isso um pouco da sua profissão, da relação com a Câmara. A parte técnica, Álvaro também conhece e também está fora da polarização. Então, eu vejo, os dois, uma sucessão relativamente tranquila, não tendo grandes alterações entre o que era esperado do governo Fuad e o que pode ser esperado do governo Álvaro. Agora, é claro, Álvaro tem mais jovialidade, tem mais capacidade de circular pela cidade, mais altivez para poder acompanhar o dia da cidade, e isso pode também trazer bons resultados para Belo Horizonte. Eu acho que é isso, e a gente agora precisa esperar para ver como é que as coisas vão acontecer, né? Tem esse período agora de velório, enfim, a despedida, e aí é um momento complicado, e logo depois entender como é que vão ser as ações, né? Quais ações o atual prefeito agora vai tomar, agora com a caneta de forma definitiva na mão. Preciso agradecer ao cientista político e professor da PUC Minas, Malco Camargos, que nos ajudou a entender, né, esse passo à frente, a partir de agora, do novo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Ô Malco, obrigado pela gentileza de atender Itatiaia mais uma vez, bom trabalho para você. Obrigado, sempre abraço, Yuri, bom trabalho, boa tarde aos ouvintes.